vamos lá, tá? São duas notícias chamativas, duas notícias que a gente precisa olhar com calma, atenção, e uma delas, mais desespero até do que outra. Você vai entender. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e vamos embora para mais um vídeo aqui nessa quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024. Só para deixar aquele recado maroto, já estou usando minha camisa rosa, que eu comprei lá na Food Fanatics, tá? Então, se quiser ir lá comprar também, vou deixar um link aqui na descrição, cupom Jornada10. Já tá tudo pronto lá na Food Fanatics com a camisa, vários tamanhos, enfim, aproveita. Vou deixar aqui embaixo. Bem, primeira notícia, como eu falei, é uma notícia ruim e essa nos deixa em desespero. Por quê? O Fluminense anunciou nesta quarta-feira, agora há pouco, meio-dia, uma informação de que o atacante Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro e faz tratamento no CT Carlos Castilho. Ou seja, essa lesão, né, do Serna, ela aconteceu no final do jogo contra o Cruzeiro na quinta passada, uma semana atrás, segundo a informação divulgada pelo próprio Fluminense. Por que eu coloco esse ponto? Porque o próprio clube, para lesões, ele é uma fonte menos confiável do que alguns jornalistas. Para algumas coisas, o próprio clube é uma fonte bem confiável, né? Para lesões, o Fluminense é uma fonte, né? A gente já viu alguns casos aí, então o Fluminense é uma fonte menos confiável que alguns jornalistas. Mas por que eu falei que deixa a gente em desespero? Porque se estão avisando agora, a lesão não foi simplesinha, né? Aparentemente. Uma semana, 2 semanas não vai ser suficiente, provavelmente, para recuperar o Kevin Serna para o Fla-Flu. Não é informação, é dedução. E aí a gente tem um problema seríssimo para o Fla-Flu. Por quê? Vamos lá. Para a posição do Kevin Serna, que seria um atacante de lado, a gente tem o Keno também no time, que está suspenso para o jogo contra o Flamengo. Outra opção que a gente tem, que também é titular, é o John Arias, que vai chegar a tempo do jogo, mas com certeza chega cansado se não tomar um cartão amarelo amanhã contra a Bolívia, né, e ficar suspenso do jogo da terça-feira pela seleção colombiana. E se ele jogar de fato contra o Chile lá em Barranquilha, ele vai chegar para o Fla-Flu na quinta, mas vai chegar cansado. Ou seja, a única opção que a gente tem já está cansado. Outras opções, Marquinhos. Praticamente não jogou com o Mano Menezes e o desempenho, quando entrou em campo, também foi bem ruim. As outras opções, a gente vai para jogadores que a gente não tem a menor confiança ali pela ponta. Seja de um moleque, como é o Matheus Reis, seja do Lima, mas aí você vai ter ainda o John Arias bem cansado. O Lima foi ponta durante boa parte da carreira dele, sobe da base lá no Grêmio como ponta, joga no Ceará como ponta, então ok, mas a gente perde a opção de mexida também pro segundo tempo. Enfim, vamos torcer pro Kevin Serna se recuperar, porque senão aí sim a gente vai ter problemas até demais para esse Fla-Flu. Bem, falei já de uma coisa que chama atenção e que é pra gente se desesperar. Vamos agora para outra coisa que é pra gente olhar, tá? Vocês vão ver que o William Rogato, a essa altura do campeonato, todo mundo já tá sabendo disso, né? O William Rogato, que é acusado... Quem é o William Rogato hoje, tá? Ele é um cidadão brasileiro que está em Portugal, fugido, porque ele é acusado de ter acusado pelo Ministério Público de Goiás, que fez aquela operação no início do ano passado, que a operação ligada à manipulação de resultados, né? E aí, essa operação, vocês vão se lembrar, relacionados ao Fluminense, eles investigaram, por exemplo, e baniram ali alguns jogadores do futebol, suspenderam outros, como foi o caso do zagueiro Vitor Mendes, que não tem mais contrato com a gente. Bem, o William Rogato era acusado de ser um dos aliciadores, né, de alguns daqueles jogadores. Eu lembro que na época, uma das mensagens ali que vazou dos jogadores do Juventude, muitos jogadores desse escândalo eram do Juventude, né? Tinha mensagem falando, não, vocês sabem, né, falando com um aliciador, você sabe que eu só fecho com vocês.
E isso me chamou a atenção desde o início, porque assim, não é que existia um esquema de manipulação de resultados no Brasil. Existiam vários. Só que o Ministério Público de Goiás puxou o fio baseado numa denúncia do presidente do Vila Nova, que tinham tentado aliciar jogadores deles. E, enfim, puxou o fio dali e achou esse esquema. Mas existiam outros, na época eu lembro de ter falado isso. Falando, olha, existem outros esquemas de manipulação de resultados. Tá nítido. Bem, o William Rogato teve um mandado de prisão expedido e foi se refugiar lá em Portugal. Eu não sei, e aqui vai uma questão mais não sei, de diplomacia, né? Eu não sei, criminal talvez, eu não sei se o William Rogato é cidadão português também, é naturalizado português. Porque se ele for naturalizado português desde antes do cometimento dos crimes, o Portugal não extradita. Porque ele é considerado um português e aí Portugal extraditar é o quê? É a justiça brasileira sinalizar para Portugal falando, olha, tem um criminoso nosso que tá aí. Você consegue prender ele e trazer pro Brasil? Resumindo muito, tá? É basicamente isso. E aí Portugal não faz isso com cidadãos é difícil, né? Cidadãos portugueses, ele não faz isso. Então, não sei se o William Rogato, por exemplo, tá lá confiando de que não vai ser extraditado, o que é. Mas tá rolando a CPI das apostas, né? E a gente precisa ficar de olho, por quê? Quem começa essa CPI das apostas? Ela tá sendo comandada no Senado pelo Jorge Cajuru, pelo Romário, e a CPI tá se alongando durante um tempo, e ela começa baseada em muitas denúncias do John Textor, que ultimamente está em silêncio sobre esse caso. E por que o John Textor começou com essas muitas denúncias? Porque o time dele, e aí não tô falando se foi justo, se não foi, se tem denúncia, o time dele pipocou e perdeu um Campeonato Brasileiro pro Palmeiras de uma maneira histórica, e ele acusou de que isso foi baseado em erros de arbitragem, de que tinha corrupção na CBF, e ele atirou para todos os lados nessas denúncias. Gerou a CPI, mas hoje ele tá meio em silêncio sobre isso, por quê? Porque falando em manipulação de resultados, né, manipulação de jogos por apostas, ele tem um jogador no time dele, que é o Luiz Henrique, que foi acusado de tomar cartão amarelo de propósito para favorecer apostas, não teve uma investigação muito forte quando ele estava lá no Bet, mas um jogador que tem investigação e que está sendo condenado em várias instâncias, que é o Lucas Paquetá, um tio do Lucas Paquetá depositou um bom dinheiro na conta do Luiz Henrique. Então você olha assim e fala, muito estranho. Só que o Botafogo tá adotando uma postura, as mídias botafoguenses estão adotando uma postura de que qualquer coisa que você fale do Luiz Henrique é para atrapalhar a vida do Botafogo, que tá muito bem nesse ano. Só que vira, né, um choque de ideias, porque tem que falar que teve manipulação no ano passado, mas não pode falar que aconteceu alguma coisa relacionada a alguém que está no Botafogo nesse ano. Dado todo esse preâmbulo, eu fiz um breve histórico aqui de tudo que tem acontecido relacionado a apostas e esse mercado. O William Rogato, eu vou colocar aqui um trechinho do depoimento dele ontem, porque ele falou muita coisa. Ele falou muita coisa nessa CPI. Eu vou mostrar o vídeo aqui, tá? E por que eu tô falando ele falou muita coisa? Porque é muita coisa que a gente tem que parar pra prestar atenção. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele tem que provar aquilo que ele falou. Mas vamos lá. E brilhantemente comecei a ver cassinos e me apaixonei por cassinos. Isso eu tinha 19 anos de idade. E aí me apaixonei por cassinos e apostas. E aí comecei a querer abrir uma casa de apostas. Vale dizer, ele está em Portugal, tá? Dando depoimento por vídeo. Porém, eu comecei a analisar que os fatos das casas de aposta, que a gente chama de ODDs, eu não sei como vocês conhecem aí, mas a mais conhecida é o ODD, né? Que é o que faz o multiplicador, tá? E aí eu comecei a ver que se eu tomasse o número certo de gols, eu poderia pegar esse multiplicador aí e fazer vezes 10, vezes 15. O que significa isso? Se eu colocasse R$1.000, eu teria 15 mil de volta. Se eu colocasse R$1.000, eu teria 10 mil de volta. Ok? Esse é o princípio vocês não estão vendo, né? Agora que eu vi isso. Vocês estavam só ouvindo e vendo a minha cara. Agora sim vocês vão ver
Aí também, vocês estavam só ouvindo, né? Mas vamos lá. Só explicando, esse é o princípio básico das casas de apostas, né? No final das contas. E, mediante a isso, eu comecei a montar na minha mente algo que eu poderia fazer diferente. E aí foi quando eu iniciei no Campeonato Paulista. O time estava com... Que ano isso? Isso foi em 2009. Porra. E aí estava com dificuldades financeiras. E aí, qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta, que cobra transferências, registros e tudo mais. Romário aí, presidente do clube, sabe o que eu estou falando. E a gente gasta uma fortuna para colocar atletas para jogar. E muitas das vezes não tem uma folha salarial. Vamos se dizer aí que eu acho que 70% hoje dos clubes não tem uma folha salarial digna para o atleta. Essa é a realidade. A gente tem o clube dos 12, aí coloca mais 5 aí com grande qualidade, mais 5 aí que é um potencial mediano, o restante é tudo, desculpa a expressão, os presidentes aí, não me leve a mal falar isso, tá? Eu estou aqui abertamente para falar e eu tenho que falar, mas passam dificuldade financeira no clube, tá? Então... Percebam só que a partir de agora ele começa a ficar meio orgulhoso do que ele vai falar. Aí entrava eu vinha, como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à sua posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E aí foi onde eu iniciei, tá? Essa prática. Eu acredito, não sei se fui um dos primeiros, mas eu acredito que sim, tá? Pioneirismo. Lembrando que em 2005 já teve escândalo de aposta, ou na década de 80 já teve escândalo de aposta também. Eu acho que eu sou um dos mais antigos aí. De qual série no Campeonato Paulista em 2009? Nesse time aí eu fiz na Série A2. Bem, aí a primeira coisa que você vai procurar é os times que jogaram a Série A2 do Campeonato Paulista de 2009, né? Esse é o basicão, né? Você pega aqui e abre pra ver que caíram eu não sei quantos caíam aqui na época de cabeça, né? Ferroviária, Portuguesa, Santista e Comercial. Os que têm resultados mais fora da curva é a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista tomou 4-0 na última rodada. Na rodada anterior, eles ganharam a Ferroviária por 5-3. Mas se você voltar à rodada anterior aqui, eles até vieram ganhando na reta final, a Portuguesa Santista. Mas no meio do campeonato, eles têm umas goleadas meio esquisitas, ó. Na rodada 12, por exemplo, tomaram uma rodada cheia de... Não só da Portuguesa Santista, só citei a Portuguesa Santista aqui porque foi um dos rebaixados. Tem um 5-0, tem um 6-2, tem 5-0. Então é uma série que teve vários jogos com resultados ali chamativos, né? Mas ele vai ser confrontado, inclusive, sobre qual clube, ele não fala William, qual clube. Nesse meio de todo esse imbróglio, você se considera um tubarão? Lambari, pequeno demais. Esse clube da Série A3, qual foi? A2. Eu não vou falar para você, tá? Para também não ficar expondo. Por quê? Eu não posso expor um clube onde, de repente, o presidente nem tá mais em Por que não fala o nome do presidente? exercício, é outro, tá? A3 ou A2? A2. O que eu puder falar, eu falo. O que eu não puder, eu vou restringir um pouco. Como eu não posso... Tá aí no noticiário, Paulista de Jundiaí e Olímpia. Desculpa, mentirosos. Presidente totalmente fechado comigo. E falou que não sabia dos esquemas, e isso é ridículo. Aí fala, tipo, põe pra conta do William. Mas meu pai ensinou um cara a ser homem. Se você pesquisar esse negócio que ele falou do Olímpia, do Paulista e etc., você vai achar a matéria de 2020. Por que eu tô falando isso? Já eu vou explicar, tá? Uma matéria de 2020 que tem áudio do próprio William falando aqui assim, ó, quer ver? Numa matéria do Esporte Espetacular. Já tem a foto dele aliciando jogadores da Série A3 do campeonato. Não tô discriminando ninguém aí, mas 10 contos
É a própria voz dele. Essa matéria é de 2020. Ele diz que já tá há 5 anos no mercado, né? Fazendo isso. E a matéria achou muito estranho esses lances do time de branco, ó, por exemplo. Ó. Olha isso. Isso daí, nas divisões mais inferiores do campeonato paulista, né? Nos campeonatos brasileiros. O William também relata que ele rebaixou o Santa Maria e era conhecido como o rei do rebaixamento. E ao longo, o depoimento dele é grande, enfim, é bem longo, você vai percebendo que ele vai falando isso até de certa maneira com um certo orgulho. Por que eu tô ressaltando a questão do orgulho? É porque o William, em 2020, saiu matéria no Esporte Espetacular mostrando a voz dele falando, e a Polícia Civil falando, não, vamos indiciar, e o maluco está solto. Deixa eu repetir até aqui com a câmera grande. Esse maluco está solto. Eu não tô desacreditando no que ele tá falando. É fato que o maluco faz manipulação de resultado em clubes menores há muito tempo. Sabe-se lá em qual nível de clubes menores ele chegou. Agora, o que a gente também precisa tomar cuidado é que ele não pode sair como herói. Talvez, não sei se você se perguntou isso, mas não perguntou, deveria se perguntar. Por que ele falou? Por que ele tá dando uma entrevista numa CPI das apostas? Ele já tem mandado de prisão, ele não compareceu, não recebe e não vai, já tá com mandado de prisão, tá lá em Portugal, é só não comparecer. Por que ele decidiu falar? Será que é buscando o objetivo de uma delação premiada, né? Enfim, a delação premiada é um negócio até meio mais complexo, que tem, que não tem, enfim. Mas será que ele tá procurando alguma vantagem para entregar mais gente? Então entrega. Agora, CPI, a gente tá falando de políticos, né? Políticos querem o quê? Para que serve uma CPI? Para os políticos aparecer, gerar corte hoje em dia em rede social, entendeu? Político no geral com CPI, o objetivo dele, pessoal, é esse, é aparecer mais, daqui a 2 anos tem eleição pro Senado. O William Rogato, ele foi perguntado, caso Portuguesa 2013, isso teve a ver com você? Aí eu fico me perguntando, o que em 2013, no caso Portuguesa, teve a ver com a aposta? Escalaram um jogador, o Flamengo escalou um jogador que estava suspenso para jogar. Tinha odd para isso? Não tinha, né? Odd para Flamengo escalar jogador. Odd para Portuguesa escalar jogador que já tem amarelos para suspender, de suspensão. Começa assim um show, entendeu? E o William começa a dar declarações, o William Rogato, né, o que tá lá, começa a dar declarações para quê? Para chamar atenção. Nitidamente para chamar atenção. Olha, o John Textor, a galera fala que ele é louco. Ele não é tão louco assim não, tá? Eu não sei de nada do que ele tá falando lá mas ele não é tão louco assim não. São declarações de fato que precisam ser apuradas por polícia, por Ministério Público, porque, obviamente, e aí sempre bom abrir o parênteses aqui, algo que existe desde a década de 80 e que vai continuar existindo, tá? Esses casos, por exemplo, que a gente citou aqui, e que ele fala que trabalha há 5 anos, é 2009, é 2015, e infelizmente se paga mal pro futebol, no geral, né? Se paga muito bem para alguns, mas se paga mal no futebol em geral, mais de 90% dos jogadores de 90% dos jogadores de futebol brasileiro na década passada recebiam um salário mínimo ou menos, né? Ou seja, se paga muito mal e se paga muito bem porque abre-se mercado para esses jogos, né? Para esses jogos muito menores no mercado esportivo. Então, você tem aí um claro problema. Mas o William fala que já teve juiz no esquema dele, aí fala, não, é só você pegar para ver. Por que eu tô reproduzindo algumas falas dele aqui, porque se eu botar o depoimento dele, teve 2 horas, né? Mas você pode procurar que tá íntegra na internet. Você pode pegar para ver. Um árbitro, o Hendrick vai andando e tal, e ele só dá o pênalti dentro da área. Declarações como essas, com provas, são importantíssimas. É óbvio que todo mundo tem a sensação de que o seu time foi roubado, que um árbitro tá levando dinheiro, e o que ele fala é fato mesmo. Um árbitro ganha muito bem, né, num cenário nacional, mas muito pouco perto do que o trabalho dele envolve ali, né? 7 mil reais para um árbitro FIFA apitar uma partida de Brasileirão.
É um bom dinheiro, mas, por outro lado, o jogador que tá ali do lado dele, para aquele jogo, ganhou 300 mil, 200 mil reais. Então, né, é óbvio que é fácil, de certa maneira, comprar árbitro. Só que precisa provar. Senão, é só o William Rogato ganhando o quê? Mídia, ganhando manchete, ganhando, nessa loucura chamada Brasil, até um status de salvador do futebol brasileiro. Olha só, ele está tendo coragem. Mas tem que lembrar, era por causa dele que o futebol virava isso aqui, ó. É por causa dele. Isso aqui, ó. Tem que lembrar, ó, olha isso. Tem que lembrar uma coisa, que é o seguinte: se o teu time tomou um gol, ou se o teu time foi roubado, ou se o teu time passou por alguma questão de manipulação de resultado, é por causa de gente como o William Rogato, que foi pego, porque provavelmente o otário tava mandando áudio no WhatsApp pra galera, né? E era com a tua torcida, os erros do teu time, que um cara como ele tava andando de BMW na Europa, tá? Esse cara não é herói de merda nenhuma. E ele tem que provar cada detalhezinho que ele falou numa CPI. Esse eu acho que é um ponto importante. A gente como torcedor e a gente aqui agora me colocando como jornalista, não dá pra levar em consideração o que um condenado tá falando, né? Um cara que tá com mandado de prisão expedido e tipo assim, ele é um foragido, praticamente. Não dá pra poder sair levando tudo como verdade sem entender antes o que ele tá ganhando com isso. Ele tá querendo só a mídia, ele tá querendo o destaque, ele tá querendo o perdão, ele tá querendo a pena reduzida, ele tá querendo um acordo. Ele sabe mesmo, porque assim, ouvir, meu amigo, o que eu já ouvi no futebol, a gente que lida com o futebol um pouquinho mais internamente, né, do que um simples torcedor, tal jogador é gato, tal jogador... Ih, aquele lá, meu amigo, aquele lá era pra ter sido pego no doping 3 vezes e não foi, deu sorte. O que a gente ouve é muito grande. Agora, outra coisa é eu ir numa CPI e falar, fulano, já aconteceu isso, mas eu não vou falar quem é. Aí é muito fácil, né? É muito fácil eu sentar aqui e de repente gravar um vídeo falando, olha, jogador X literalmente, tá? Tem jogador por aí, tá fazendo isso, hein? Mas eu não vou falar quem é, não. É muito fácil, eu só descredibilizo uma parada que tá precisando de credibilidade. Então, assim, precisa se apurar. Tem, com certeza, e eu bati nessa tecla no ano passado. Posso falar tranquilamente que eu bati muito nessa tecla, só pegar os vídeos. Com certeza tem outros esquemas de aposta envolvidos no futebol brasileiro. Vários. Até pela frase que foi dita lá naquele caso do ano passado, né? Das frases ali dos jogadores do Juventude falando, não, só sabe que eu só fecho com vocês, etc. E tanto pelo fato da quantidade de jogos que tem nesse nível de futebol aqui. A quantidade de jogos que tem nesse nível de futebol aqui, que eu quero dizer que nesse nível de futebol, Série A3 de Campeonato Paulista, segunda divisão de Campeonato Amapaense, sei lá, acho que nem tem a segunda divisão do Amapaense, mas enfim, a quantidade de jogos que tem envolvido com isso nesse nível financeiro e etc., a gente tá falando, sim, de estar suscetível, como foi chegando até o Campeonato Brasileiro, Série A. Os caras ganharam tanto dinheiro nesses clubes menores que eles tiveram capital suficiente para largar num time maior, para convencer um Vitor Mendes, que ganha muito bem, a tomar o cartão amarelo. Manipulação de resultado, comprar 7 jogadores no mesmo time, é algo muito mais difícil num time grande. Muito mais difícil num time grande. Aí já entra mais pro lado do amarelo. Tem isso? O William Rogato tá falando que tem. Traz, então. Então efetua. Quer receber o perdão da justiça? Quer atenuar a pena? Traz prova concreta. Por enquanto, é só um cara orgulhoso de estar falando que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Tal. Aqui, ó. A carinha falando. Quando a gente é homem, a gente segura, não tem problema. E então, assim, eu tenho que saber o que eu quero pra minha vida daqui pra frente. Porque meus erros já cometi, não quero cometer mais. Então, assim, só para finalizar,
Então eu fazia realmente isso. Então, basicamente, eu enganava o presidente, tá? Minha prática sempre foi enganar o presidente porque ele não tem dinheiro. Então ele não tem dinheiro, automaticamente eu falo atletas, né, que aquele time ele vai perder de todos os jeitos. Por quê? Porque ele vai me beneficiar nas minhas apostas. Então, a hora que ele passa a me beneficiar, até o presidente, com todo respeito, alguns presidentes sabiam, tá, aceitavam, e Isso, mais uma vez, falando de times menores. por enganar. Então, alguns presidentes eram cientes, alguns presidentes não. E aí eu entrava dessa forma. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho, vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não, mas eu tenho, hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. Ganhou as risadas, ganhou o status. O rei do camarote em 2024 não virou, né? Mas o rei do rebaixamento. Tá aí, a gente vai ter que lidar com isso e tem que descobrir. É isso, apurar seriamente todas as denúncias que foram feitas. E claro, prender esse cidadão é logo, não. O maluco estragou o futebol brasileiro aí já há um bom tempo e tá solto lá em Portugal, enquanto a gente tá aqui indo pro Maracanã quinta-feira que vem torcendo o Fla-Flu, pro Fluminense não ser rebaixado, né? Esse cara tem que ser preso. Até a próxima. Valeu.